NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Formaco, 45 anos. Uma história feita de sonhos. Santa Catarina na luta contra o crime organizado. Mais uma vez, bandidos que já estão presos são apontados como líderes de organizações criminosas e comandam tudo com celulares de dentro das celas. A gente conseguiu identificar 8 integrantes desse grupo que estão fora do estado, tá? São lideranças dessa organização criminosa. No balanço da Operação Norte Seguro, foram apresentados celulares apreendidos dentro de presídios e foram cumpridos 105 mandados de prisão e de busca e apreensão. E depois que um homem condenado a 11 anos de cadeia foi solto por falta de vagas, a Justiça autorizou a entrada de novos detentos no presídio de Imbituba, no sul do estado. Violência no trânsito. 2 pessoas morreram em acidentes nesta tarde no Vale do Itajaí. E ainda o trabalho de jovens administradores que saíram da faculdade e estão mudando a realidade de prefeituras do estado. Olá, boa noite. A polícia apresentou esta tarde os resultados da Operação Norte Seguro. Repórter Júlio Ettore é quem chega com as informações ao vivo aqui de Florianópolis. Uma operação, mais uma, hein, Júlio, bem importante no combate às organizações criminosas. Isso mesmo, Faraco. 230 policiais civis foram para a rua em Joinville e também no norte da ilha, na região do Papaquara. O objetivo era prender membros de uma facção criminosa que tenta ganhar espaço aqui em Santa Catarina. A DEIC Elite da Polícia Civil conseguiu cumprir 65 dos 80 mandados de prisão. 10 pessoas foram presas em casa e outras 55 já estavam em presídios e são acusadas de repassar ordens para quem ficava nas ruas. Com alguns desses presos, a polícia encontrou na penitenciária industrial de Joinville 16 celulares que seriam usados então para repassar essas ordens. O secretário de Justiça e Cidadania que assume amanhã, Leandro Lima, ele falou sobre essa apreensão lá na penitenciária de Joinville, já que ela tem um scanner corporal para evitar exatamente a entrada de celulares. A gente tem percebido de uma maneira geral que a quantidade de telefones tem diminuído nas unidades onde os scanners estão em funcionamento. Mas, por outro lado, existem ainda outras formas de entrar de telefone em unidade prisional. Eu falei do delegado prisional ontem, nós temos uma situação lá na penitenciária de Blumenau de telefones que estão sendo arremessados por flecha. Não é só flecha, não. Ele citou também casos de telefones entrando com drones que sobrevoam os presídios e entrando também até com servidores. Por causa dessa dificuldade, o Leandro diz que espera a aprovação de uma lei federal que vai obrigar as companhias telefônicas a bloquear o sinal de telefonia nas regiões onde ficam presídios no país inteiro. Ainda falando sobre a investigação, a polícia também descobriu 8 lideranças que mandavam ordens de presídios do Paraná e de São Paulo. Eles também receberam mandados de prisão. E o delegado que comandou as investigações falou sobre como aconteceu essa prisão e que eles chegaram inclusive a mandar armas, deram ordens para que armas viessem aqui para Santa Catarina. Vamos ver. Na primeira grande apreensão no curso dessa investigação, que foi ali na região de Ponta das Canas, onde a gente apreendeu 10 pistolas e um fuzil desse grupo criminoso, esse armamento chegou ao estado, ia ser distribuído para cerca de 11 criminosos que iriam atuar exatamente nisso, na retomada de alguns territórios. Pois é, a polícia prende, mas tem que ter para onde levar. Ontem nós mostramos aqui mesmo que um homem condenado a 11 anos de cadeia foi preso em Imbituba e liberado logo depois. O presídio estava lotado, mas assim que o caso foi divulgado, a Justiça autorizou novas vagas. Luiz Gustavo. Faraco, essa decisão foi do juiz Felipe Ferraço. Ele autorizou por 30 dias o aumento temporário de 15 vagas no presídio da cidade. O complexo estava lotado com 140 detentos e, por causa disso, uma ordem judicial impedia os agentes de receber mais pessoas. Tanto que Alan Vieira, condenado pela Justiça Gaúcha a 11 anos e 7 meses de prisão por tráfico de drogas, foi solto em frente à delegacia de Imbituba. É que não tinha vaga no presídio e o delegado também se recusou a receber o criminoso
criminoso nas celas da delegacia, porque disse que não é responsável por prender pessoas com mandado em aberto. O criminoso até agora não foi recapturado e, para evitar novas ocorrências assim, o juiz já autorizou que, mesmo lotado, o presídio poderá receber até 5 pessoas a mais durante o prazo de 48 horas. Faraco, é com você. Obrigado, Luiz, pelas informações. E a seguir, a negociação que pode facilitar a emissão de passaportes no estado e os acidentes que deixaram 2 mortos no Vale do Itajaí. A exportação de grãos pelo Porto de São Francisco do Sul deve ser retomada no próximo domingo. Uma das 3 esteiras que fazem o carregamento dos navios quebrou e as outras foram desligadas para não sobrecarregarem. Uma empresa vai ser contratada em regime de emergência para fazer a manutenção. Enquanto isso, 9 navios estão parados, aguardando para serem carregados. Cada navio parado custa quase R$60 mil por dia. O reparo total deve levar 1 mês e meio. Até lá, segundo a Cidasc, há espaço suficiente nos silos para armazenar os grãos que chegam. 2 carros se envolveram no acidente no final da tarde na rodovia Jorge Lacerda, em Itajaí. Joselor de Andrade estava tentando fazer o retorno, mas cortou a frente do veículo que vinha na outra pista. Ele morreu no local. O outro motorista teve ferimentos leves. Moradores da região dizem que a rodovia foi reformada, mas não tem sinalização de trânsito nem acostamento. Foi liberada na tarde de hoje a BR-376, próximo à divisa de Santa Catarina com o Paraná. Um acidente no início da manhã interditou a rodovia por 9 horas e formou filas de 20 quilômetros no sentido sul. Um caminhão vinha descendo a serra, não conseguiu frear e bateu na traseira de outro que seguia logo à frente. O motorista do primeiro caminhão morreu no local e o outro motorista foi levado com ferimentos graves para o hospital em Joinville. Já na BR-470, uma mulher morreu quando o carro em que ela estava invadiu a contramão e bateu de frente com outro veículo. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas precisou ser levada de helicóptero para o hospital em Blumenau. Chega a R$100 mil o prejuízo provocado por um incêndio num galpão da Celesc em Tubarão hoje. O prédio estava desativado, mas era usado como depósito para ferramentas e equipamentos que ainda estavam em uso. A suspeita é que as chamas começaram com um curto-circuito, causado pelo roubo da fiação elétrica. Uma escola estadual de Florianópolis foi invadida pela 8ª vez esse ano. Dessa vez, os assaltantes levaram 2 janelas de alumínio. Em janeiro, 28 lâmpadas e 15 ventiladores já tinham sido roubados. A Secretaria de Educação diz que a escola já tem vigilância humana e eletrônica. E disse também que vai conscientizar a comunidade para tentar evitar novos prejuízos. No começo do ano, uma notícia animou quem pretende viajar para o exterior pela primeira vez. Os cartórios seriam então autorizados a fazer os procedimentos para a emissão do passaporte. A mudança ainda depende de um julgamento do STF, mas já está animando quem hoje tem dificuldades para retirar o documento. Para muitos moradores do estado, só para tirar o passaporte já significa ter que fazer uma viagem. O destino pode ser uma dessas 7 cidades onde ficam as unidades da Polícia Federal, que é quem emite o documento. A Maria, por exemplo, viajou quase 3 horas de Orleans até a capital. E não foi uma vez só. São 2 viagens. Uma para vir aqui, inicial, que é marcar, e para vir buscar. Tu larga o teu trabalho para vir buscar e tudo, como ele advoga, hoje é o dia perdido, porque é tão longe. Para não perder mais todo esse tempo, a Corregedoria Nacional de Justiça autorizou no começo deste ano que cartórios ajudem no processo de emissão de documentos pessoais, como o passaporte e o RG. O passaporte brasileiro vai continuar sendo emitido pela Polícia Federal. A diferença é que procedimentos que hoje são feitos apenas pela PF também poderão ser feitos por cartórios de registro civil. Com isso, serão quase 350 locais a mais aqui no estado para se fazer o passaporte. O
O pagamento da taxa, a coleta das impressões digitais e de documentos vão continuar sendo exigidos. Para começar a valer, essa novidade está dependendo do julgamento de uma ação no STF, que considera inconstitucional a participação de cartórios neste processo. Com isso, o convênio que estava sendo firmado entre a Polícia Federal e os cartórios está parado. Mesmo assim, a possível mudança já está gerando expectativas no setor de viagens. Hoje, atualmente, se a pessoa quer fazer o passaporte, esse processo, em média, uma pessoa acaba levando uns 45 dias para ter esse documento em mãos. Isso pode atrasar bastante o processo de visto ou até mesmo uma viagem que já está comprada. Sem falar nas filas de espera, que mesmo com o agendamento costumam ser enormes. A Maria já está com o passaporte, mas torce para que a mudança aconteça. Muito melhor. Porque a gente não é mais criança para estar indo lá, né? E assim se tornaria bem mais fácil. Tá certo. E a seguir tem os detalhes da previsão do tempo para todas as regiões. E o trabalho de jovens administradores que saíram da faculdade e estão mudando a realidade de prefeituras do estado. Já estamos de volta e agora para falar de previsão do tempo. Leandro, como é que o tempo se comporta nas próximas horas? Olha, Faraco, ainda com bastante nebulosidade, tem previsão inclusive de algumas pancadas de chuva ao longo das próximas horas. Separei aqui as imagens de satélite que mostram nuvens bastante carregadas em tons de vermelho, atuando principalmente nessas últimas horas na parte norte da Argentina e chegando a partir do oeste de Santa Catarina e, portanto, principalmente essa região com pancadas de chuva que pode ser de forte intensidade ainda. Na quinta-feira, tudo muito parecido? Muda alguma coisa? Muito parecido, porque pelas imagens, Faraco, dá para perceber também nuvens chegando à parte mais oeste do Rio Grande do Sul. E elas se formam por lá e avançam aqui para nós durante o período da quinta-feira. Portanto, muitas nuvens amanhã e de novo, previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. De manhã, especialmente nas áreas do oeste, na serra e no sul do estado. Nessas áreas as temperaturas não sobem tanto como o mapa mostra. Um pouco mais de aquecimento nas outras regiões, entre 28 e 29 graus. Nessas áreas, pancadas de chuva, principalmente durante o período da tarde. Agora é importante destacar, é isolado, mas tem chance de alguns temporais e alguns volumes altos em parte aqui do estado. Tem que cuidar então. Tem que cuidar. Obrigado, Leandro. Até amanhã, porque agora a gente vai falar de futebol aqui no NSC Notícias. Daqui a pouquinho o Figueirense briga por uma vaga próxima fase da Copa do Brasil. Aqui os detalhes para você, o jogo é daqui a pouco, portanto, às 9h45 da noite, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. O adversário é o Atlético Mineiro. É às 15h10 confirmando, e no primeiro jogo, que foi lá no dia 28 de fevereiro, o Figueira perdeu em casa, no estádio Orlando Scarpelli, por 1-0. Por isso, hoje precisa ganhar por 2 gols de diferença para se classificar. Se ganhar por 1 gol, a vaga será decidida nos pênaltis. E olha só, é muito comum a gente mostrar aqui problemas que os prefeitos encontram na hora de governar as suas cidades. Mas um projeto inovador está dando a oportunidade para jovens administradores ajudarem a mudar essa realidade. Com 160 mil habitantes, Palhoça cresce sem parar. Mas a mesma população que precisa de saúde e educação nem sempre paga os impostos em dia. De cada 10 moradores, 3 atrasaram o IPTU no ano passado. A prefeitura teve uma ideia, criou a nota palhocense. Quem pedir nota fiscal de ISS, Imposto sobre Serviços, leva desconto no IPTU, desde que pague em dia. A lei foi aprovada em 2015, mas parecia muito complicado colocar em prática, até que apareceram esses 3 jovens. Esse projeto a gente viu que tinha algumas dificuldades da lei, viu quais seriam as principais dificuldades do projeto e começou a fazer a comunicação entre todos os envolvidos do projeto. Se estudassem medicina, Aline, Gabriel e Rodrigo estariam em residência em algum hospital. Mas por causa de um projeto inédito no Brasil, a residência deles é no serviço público. Aqui cada dia a gente aprende de uma coisa diferente. O projeto é da Escola Nacional de Administração, que apesar do nome é um órgão do governo do estado, em parceria com a UDESC. Eles espalharam 20 residentes em 9 prefeituras do estado. Os jovens administradores descobriram que as grandes ideias não saíam do papel por um problema crônico. Servidores de carreira, algumas vezes eles
acabam sendo absolvidos pelas atividades operacionais do dia a dia e não conseguem levar adiante projetos estratégicos e que podem fazer a diferença no município, fazer a sua transformação. Em Palhoça, a secretária de administração deu aos residentes um desafio: fazer a nota palhocense virar realidade. A ideia já estava engavetada há 2 anos e 10 meses foi o necessário para o que parecia impossível. Quanto levaria sem a ajuda deles? Sinceramente, não tenho nem como estimar, né? Porque poderia levar o dobro, até mesmo o triplo. A prefeitura deve lançar a nota palhocense nas próximas semanas. Espera, com isso, aumentar a arrecadação, tanto do ISS quanto do IPTU. E, consequentemente, aumentando a arrecadação no município, a gente vai conseguir ter mais caixa para prestar os serviços aos cidadãos. Com o dinheiro da nota fiscal, a prefeitura também quer criar um fundo só para empresas de tecnologia e inovação se instalarem aqui no município, ou para aquelas que já estão por aqui aumentarem os seus investimentos. Ou seja, só o trabalho daqueles residentes pode criar um novo ciclo de desenvolvimento aqui em Palhoça. O projeto da residência em gestão municipal já chamou a atenção de outros estados e quer fazer os mais de 5.000 prefeitos do Brasil pensarem bem na hora de preencher os cargos comissionados. O que a gente planta é uma sementinha. Prefeito, faça sua nomeação por meio de uma pessoa técnica, capaz. Não é uma nomeação político-partidária somente, ela é uma nomeação que vai lhe trazer, vai lhe ajudar. É isso aí, bom projeto, hein? E olha só, amanhã é dia do consumidor e no quadro Eu Tenho Direito do Bom Dia Santa Catarina, um especialista vai responder as suas dúvidas sobre os direitos de quem compra um produto ou contrata um serviço. É a partir das 6 horas da manhã, cedinho. O NSC Notícias de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. NSC Notícias. Oferecimento Formaco, 45 anos. Uma história feita de sonhos.